Como eu disse, foi no início do século XX, com os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, receberam em profecia a ordem de que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Sem dinheiro e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo à capital paraense. Desembarcaram em Belém no ano de 1910. Lá em Belém, conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, os quais cederam sua casa para as reuniões pentecostais. Esta casa ainda existe lá em Belém, no bairro que nós chamamos de Cidade Velha. Depois de muitos encontros, finalmente, no dia 18 de junho de 1911, os dois suecos fundaram em Belém a Missão da Fé Apostólica, que 7 anos depois foi registrada como Igreja Assembleia de Deus. Começava ali a história das maiores igrejas evangélicas do mundo. E assim, como Belém da Judéia foi o berço escolhido por Deus para que viesse ao mundo o seu filho Jesus, Belém do Pará foi escolhida para ser a cidade onde nasceria o maior movimento pentecostal do mundo, ajudando a difundir ainda mais aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Duas Beléns, distantes temporal e geograficamente, mas unidas no mesmo conceito e no mesmo amor a Deus e aos nossos irmãos. Comentava há pouco com o pastor Samuel Câmara que, daquela altura, os pastores suecos, o pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren, foram em seguida a Afuá. Para os que não conhecem o Pará, Afuá é um município da ilha do Marajó, que fica na contracosta da ilha, muito mais próximo do Amapá do que de Macapá, capital do Amapá, do que de Belém. E lá eles foram para Afuá, a convite, para, então, fundarem a segunda igreja. A primeira em Belém, a segunda em Afuá. E me dizia o pastor Samuel Câmara que lá eles começaram a aprender e a desenvolver o idioma português. Ver como é que eles não temiam as dificuldades e os desafios. Mas, realmente, os planos traçados por nosso pai mostravam-se perfeitos. Da dificuldade temos a superação. Hoje é difícil sequer imaginar as situações e desafios que tiveram de ser superados por dois homens em uma terra onde não falavam o mesmo idioma das pessoas, com clima e características completamente diferentes do que estávamos acostumados, e que tinham apenas na fé de que estavam cumprindo os desígnios de Deus e que aquilo era correto como seu único apoio. De casa em casa, de novo, o pastor Samuel Câmara me informava há pouco que Daniel Berg e Gunnar Wingren saíram caminhando de Belém até Bragança, que é um município que fica distante de Belém, alguma coisa em torno de 200, quase 300 quilômetros. E fizeram o percurso a pé, divulgando então a sua fé, levando os ensinamentos ao longo desse trajeto que fizeram para então instalar, fundar a terceira igreja da Assembleia de Deus lá em Bragança. Primeira em Belém, a segunda em Afuá, no Marajó, e a terceira em Bragança, no nordeste do meu estado. De casa em casa, como disse, lição em lição, milagre em milagre. Foram levando a palavra de Deus para municípios cada vez mais distantes, mais ao interior da Amazônia, expandindo como a luz e o som, espalhando-se facilmente e sem deixar com que obstáculos impedissem a sequência natural do que já estava determinado por Deus.